Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, vamos lá. Havia, né, uma possibilidade do mercado abrir aqui embaixo, né? Por causa da necessidade do... E daí, abrir em gap, não na necessidade do preço, buscar um fundo antes de ir na VWAP do dia anterior, mas na necessidade de que não tinha, a princípio, um ponto de liquidez tão interessante aqui na região em que ele fechou. Embora a gente tinha essa liquidez de topo, não tinha muita coisa aqui no fundo. Até eu imaginei que ele pudesse abrir em gap de alta para descer, ou realmente abrir muito mais lá embaixo, né? Mas não, para nossa surpresa, ele abriu em cima do preço. Ok, abriu em cima do preço. Espera então fechar um da 2, que era o que nós tínhamos combinado. Espera ele ir nesse fundo e depois buscar essa liquidez e ir no alvo da VWAP. Gente, até as 3 horas da tarde foi o que ele fez. Fecha um da 2, inicia um da 3, sobe para pegar liquidez. Só que o que aconteceu depois desse horário? O Haddad foi falar sobre o relatório que estavam o dia inteiro esperando, o tal do relatório deles, né? Da Tebet e do Haddad. E, infelizmente, o nosso mercado desaba 5.000 pontos, tá? Bom, a gente tinha dívidas ali embaixo, a gente tinha gaps para fechar. Fechou um gap, ainda falta mais um. Esse aqui. Nós não sabemos se ele vai ter uma correção maior hoje. No final do dia ele corrigiu 20% da queda. Mesmo assim, essa correção mantém o preço ainda mais próximo do gap. Ou seja, há uma necessidade, né, vamos dizer assim, do gap ele ser fechado. Então, pode ser que, pelo preço estar próximo, ele deseje fazer isso. Então, nesse momento, vai ter um momento de lateralização. Vai ter uma correção aqui para fechar a onda 5, se não me engano, que faltou. Então, a gente vai estar agora só monitorando. Não vou mencionar muito, é claro que uma continuidade para fechar, ó. Tá? Vai ter uma continuidade. Só que depois a gente sabe, pode lateralizar ou ele pode desabar para fechar esse gap. Então, só monitorem aqui, tá? O que pode acontecer. Em contrapartida, o dólar fez um movimento a partir das 3 horas de bastante força. E o dólar estava sendo monitorado já pelas nossas bases de padrões de amplitude. Então, a gente tinha os canais que a gente já está monitorando e os canais também estamos monitorando a amplitude, tá? O dólar subiu 100 pontos ali no final da tarde. Bom, vamos lá. O que aconteceu aqui no dólar? Ele também abre próximo ao seu fechamento. Ó, ele abre próximo ao fechamento, busca liquidez de topo e mergulha. Estava esperando esse mergulho já no dólar. Ok, quando ele mergulha, ele tenta se aproximar do ajuste, a Zeus já está para baixo, e aí começa as amplitudes. Ele já faz a sua abertura amplitude de compra, tá? Ele já criou a amplitude da compra do dia, que é a única que não depende de um V, né? Do movimento em V para mudar a amplitude, como aqui ele faz V e faz a venda. Então aqui a abertura, ele já cria amplitude padrão. E faz o V, após o V, cria amplitude de venda. E ao longo do dia, lateraliza aqui, acumula um pouco os movimentos, repete, faz mais uma venda, ó, porque aqui ele tenta comprar, tenta repetir o padrão comprador 2 vezes, não consegue, mais uma venda, tá? Então, a gente sempre vai fazendo a migração, vamos dizer assim, da frequência de seus caixotezinhos, tá? Aqui fez uma região de alinhamento de topos, nova venda, ó. E aqui no fundo ele compra. Aí faz um fundo, joga para cá e compra. O que aconteceu aqui? Aqui nesse momento, tá? Ele não pagou a barra toda. Então, a gente diz que aqui a amplitude ela pode ter sido alterada.
Foi só um momento de, antes das, como eu posso dizer, foi um momento de notícias. Parece que o Trump falou algo referente a algumas taxas e movimentos lá. Então, teve uma alteração no dólar e impactou no índice. Ok, até aqui tudo bem, mas a gente ainda estava enquadrado. Então, aqui pegou-se meia barra só, voltamos para venda. Quando isso acontecer, vocês virem a mão, tá? Sempre façam isso. Tendência vendedora, 50% do primeiro candle do dia. Então, ele quis descer e fazer um novo fundo. Lateraliza nesse fundo, agora entra a barra compradora. Entra primeiro a menor, ó, e faz um pullback e entra a maior, novamente. Bom, força compradora. Aí, o que ele faz? A venda muda, né? A venda diminui. Então, ele reafirmou a tendência compradora e diminuiu a sua venda, né? Sua mão na venda. E era isso. Então, desculpa, a gente está falando das taxas, né? Então, teve uma notícia aqui nesse ponto que o dólar mexeu, foi por causa disso, da divulgação do Trump. Onde é que tá aqui? Ó, no calendário econômico, ó, vocês conseguem ver? Parte de notícias lá, ó. Então, de manhã, o mercado aguardava dados dos Estados Unidos, fala do Banco Central, tinha o FONC também, e no Brasil, o relatório do Haddad e da Tebet, tá? Ó, a Câmara dos Estados Unidos aprova mega pacote de cortes, impostos, tá? Então, aí foi a alteração aqui que eu falei. Bom, mercado subindo então pro dólar, né? Aqui eu perdi a amplitude vendedora e não tive confirmação após, até 2, 3 pulsos ele não confirmou. Então, agora diminuiu para cá. Aqui eu não penso mais em vendas, vou pensar em compras. Teve um alinhamento de Zeus e a Golden, que é muito difícil tu ver esse tipo de alinhamento, significa que é uma notícia de impacto, né? É um evento, que a gente nem chama de notícia de impacto, isso é um evento. O que é um evento? Evento é quando você tem todos os estudos indicando um lado e sai uma notícia que joga para o outro lado, estopando e quebrando um monte de gente. Isso é um evento, né? Principalmente quando falam em economia, macroeconomia. É o que vai impactar nos índices de futuro e volatilidade alta, né, para esses dias. Bom, aqui o mercado subiu 100 pontos, né? 100 e poucos pontos, olha aqui. Ok? E depois lateraliza nesse topo. Bom, se observarmos a compra que foi feita aqui, nesse fundo de ontem, ela respeitou um fundo duplo, tá? Então, aqui era uma região compradora. Então, quando ele troca a amplitude de compra, mas ele reafirma maior e nega a venda, a gente tem que estar ligado nesse tipo de movimento. Aqui essa linha marca esse fundo duplo. Que é o do dia 14 de maio. E agora a gente está monitorando o que? O arco de Fibonacci macro, tá? Por que isso? Por causa desse movimento aqui, ó. Então, a gente está lateralizado. O que ele pode fazer agora? Pode seguir lateralizado e depois fechar esse grande pulso, tá? Que ele abriu aqui. Então, para isso, a gente está monitorando. Para isso, a gente vai estar monitorando aí os próximos passos do dólar, tá bom? Temos até uma barra macro aqui, ó. Se ele quiser iniciar esse movimento vendedor ainda. Monitorando, então, lateralização nesse topo, amanhã é sexta-feira. Eu espero que todos estejam bem, né? Que todos consigam ter pego aí algumas projeções interessantes e operações interessantes no mercado. Então, só para mostrar que alvos foram pegos também. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu não sei como que vai desenvolver o mercado amanhã. Se o índice vai continuar a correção e o dólar vai cair agora, vai corrigir, ou se vai os dois lateralizar e o índice tentar fechar ali um gap que falta para o fundo, ou o dólar cair junto com o índice, ou o dólar subir mais um pouco daí, tá? Há uma possibilidade também, não descartamos, tá? Subir mais um pouco, pegar a liquidez e aí depois executar o fechamento do arco. Sexta-feira é um dia que eu normalmente não opero, não vou estar em operações.
mas eu vou... Se eu souber de alguma coisa, eu aviso vocês. Beijo, sucesso a todos!